Pessoal, aqui vou mostrar para vocês um sistema que tem um foco em hortaliças, né? É um sistema agroflorestal, mas com foco em hortaliças. Nós vamos ter linhas de árvores nesse sistema, certo? Mas a entrelinha é utilizada só para horta, né? As linhas de árvore, elas são planejadas para a produção de biomassa do sistema, né? Porque se a gente fica colocando e tirando hortaliças, naturalmente a cobertura que a gente usou, ela vai decompondo. Então a gente precisa de produção de biomassa. Para isso a gente utiliza a biomassa que vai ser produzida nos canteiros de árvore, né? São linhas que a gente utiliza principalmente espécies de serviço, né? Por exemplo, aqui a gente tem essa linha aqui de árvore, a gente vai ter banana, que é uma produtora de frutos, né? Uma frutífera, mas ela também é muito boa para a produção de biomassa, né? A gente vai ter o eucalipto, fantástico na produção de biomassa, né? Não tem igual. Mamão para a produção de frutos, tá? Feijão guandu para biomassa e macaxeira para biomassa, mas também para colher, né, a raiz. E aí, como é um sistema com foco em hortas, a gente também utiliza o canteiro de árvore para a produção de hortaliças, né? Vocês podem observar aqui, ó, a gente tem um alface roxo, nas laterais a gente tem brócolis, entre o brócolis e outro a gente tem alface, né? Então a gente também plantou hortaliças, já foi colhida a maioria dos alfaces aqui, né? E a entrelinha a gente utiliza para a produção de horta, né? Nesse caso aqui nós temos consórcios de tomate com milho e melancia, né? E lá para frente também vai ter coentro, vai ter cebolinha, né? Já foi tirado os alfaces, né? E aqui a gente está ampliando esse sistema que foi plantado inicialmente, né? Aqui já tem outro talhão plantado, né? Há mais ou menos 2 semanas, né? Esse sistema aqui que eu estou mostrando a vocês, ele tem 1 mês e 20 dias, tá? E outro que a gente está plantando agora, fazendo a gravação das aulas do curso, né? Então aqui, ó, melancia no extrato rasteiro, o milho vai para o emergente, o tomate no alto, né? E ali foi o talhão que foi plantado inicialmente, que já está mais desenvolvido o milho, tá vendo? Se vocês observaram, o tomate já está também produzindo aqui nesse talhão. Ó, a linha de árvore aqui, né? Outra linha de árvore ali a cada 5 metros. No meio, a gente tem esses três canteiros, né? Para a produção de hortaliças, né? Nesse caso aqui, a melancia. Aqui a gente tem coentro, que já está passando do ponto de colheita. A gente tem aqui a tomatinho produzindo e o milho que vai produzir daqui a pouco, tá bom? Então esse seria um sistema com foco em hortaliças, né? Para aquele agricultor que quer continuar produzindo a hortaliça dele, mas utilizando melhor o solo, né? Utilizando melhor o adubo que ele usa, a irrigação, né? Utilizando melhor também a sua energia e a sua propriedade, né? Produzindo muito alimento, né? Consociado, né? Trazendo um equilíbrio para o sistema e tudo mais. E vai produzir madeira também, né? Vai produzir frutos, tá? Então, pessoal, aqui é uma área que foi feito o bosqueamento, né? Nessa área aqui era uma área parecida com essa que vocês veem lá atrás, né? Tem muito araticum, muito visgueiro, canela de veado, né? Cajuí, uma vegetação típica do cerrado, tá bom? E foi feito esse bosqueamento aqui, né? O que é que foi feito? Foi retirado, né? Essa vegetação mais fina, é uma vegetação que está voltando aqui ainda, né? Mas que está bem fechada. Foi feito esse quadrado aqui, abrindo-se uma clareira para a implantação de um sistema agroflorestal, né? Então aqui as árvores vão sendo tiradas, retiradas, né? Vai sendo desmontadas essas árvores, ou seja, galhos e troncos mais finos para um lado, troncos mais grossos para o outro. Uma parte desse material é triturado, ou se você não tem uma trituradora, você pode ou passar a motosserra nesse material, ou você tentar usar ele da melhor forma possível, né? Mas se consegue triturar, é muito melhor, né? Então essa é uma área que vai ser plantada no sistema com foco em fruticultura. É uma área que, dependendo do sistema que você vai plantar, você não precisa fazer o destocamento, ou seja, retirar os tocos dessas espécies que estão aqui, porque vocês não estão vendo nenhuma árvore aqui mais, mas foi destocado essa área, foi retirado todos os tocos, né? Na verdade, nessa área não foi retirado os tocos, então eles estão todos aqui junto com as suas raízes. Se você vai passar um trator pequeno aqui, a lâmina dele vai bater, ó. Se vocês observarem aqui, como é que está isso aqui, ó. Isso aqui o rapaz começou a fazer um trabalho, ele vai só fazer as linhas de plantio de frutas e madeira. Então, ó como é que tá as raízes dessas plantas aqui, ó. Se o tratorito bater nisso aqui, né, ele engancha a raiz dele. Ou se você vier com perfurador de solo, isso também pode acontecer, né? Então, nesse caso aqui, eu estou mostrando só para vocês sobre
como a gente partiu de uma área daquela para essa área aqui, mas ela não é a ideal para se trabalhar. Você só faz esse tipo de trabalho aqui, que é o quê? Abrir uma clareira na mata para plantar um sistema agroflorestal, quando você não tem a área limpa disponível para se trabalhar. Se você tem uma área que está degradada, mais próximo da casa, que você quer trabalhar, é melhor começar por ela, mesmo que no início você gaste um pouco mais com adubo, gaste um pouco mais com alguma correção, mas na agrofloresta a gente busca recuperar áreas degradadas, né? Quando você não tem mais áreas, aí você pode ir abrindo clareiras e ir plantando sistemas agroflorestais. Isso aqui não foi uma clareira que foi aberta para fazer um plantio de horta, não foi uma clareira que foi aberta para fazer um monocultivo. Isso aqui vai ser plantado novamente um sistema agroflorestal, porém não só as espécies nativas, mas entrando também as espécies de produção de frutas, né? No caso da mata a gente tem o cajuí, tem o araticum, tem o murici, mas aqui a gente além dessas plantas vai colocar muitas outras com um foco maior produtivo, entendeu? Mas não é o ideal fazer esse tipo de trabalho, porque dá muito trabalho fazer isso. Apesar do solo estar mais forte, porque você tinha vegetação trabalhando, mas dá trabalho fazer bosqueamento, tá? Mas nem todo mundo tem a propriedade com áreas limpas disponíveis, ou não é a melhor área para se trabalhar. Então você vai ter que fazer esse trabalho aqui, ó, que é bosquear, limpar essa área, utilizar esse material orgânico como cobertura e fazer o seu plantio, certo? Tá, pessoal. Então, depois que a gente faz o bosqueamento da área, separa o material, tritura, né, a gente vai ficar com a área mais ou menos desse formato aqui. Ela tá limpa, né? Quase totalmente descoberta, porque quando você faz esse manejo, ainda sobra alguns restolhos, né? Mas a gente precisa trabalhar o quanto antes possível essa área. Ela não pode ficar descoberta há muito tempo. A gente tem que cobrir ela rapidamente, né? Esse material aqui que fica, né? Esses restolhos aqui, é uma ótima cobertura de solo, né? E quando a gente for trabalhar o solo, a gente tem que rastelar ele para fora, né? Para depois a gente usar ele cobrindo o solo. Porque se a gente passar o tratorzinho aqui com esse material, ele vai ser incorporado. E aí não é tão interessante, né? A matéria orgânica sempre por cima do solo, ou no máximo, né? Como a Ana Primavera fala para a gente, até 8 centímetros de profundidade, né? Então a gente não enterra a matéria orgânica, a gente imita a natureza. A natureza coloca matéria orgânica, material orgânico sobre o solo e ele vai sendo decomposto pelos pelos micro-organismos e aí ele vai descendo no perfil do solo lentamente, tá? Então essa aqui seria a área que a gente vê na aula teórica. A área aberta, né, a área limpa, é uma área que traz muitas possibilidades para a gente poder trabalhar diferentes consórcios, diferentes desenhos de sistema agroflorestal, porque como não tem nenhum tipo de espécie aqui implantada, né, é mais fácil, né? A nossa criatividade na hora de montar os consórcios é melhor do que quando você pega uma área que já tem um sistema, que já tem algumas frutíferas, que já tem alguma madeira e você quer só introduzir mais espécies nesse sistema, né? É uma área que é mais, não digo que ela é mais trabalhosa, mas ela é um pouco mais complicada, porque você já tem que prever essas espécies que estão no sistema, né? Aqui você não tem que fazer essa previsão, porque você é quem vai introduzir todas as espécies desse sistema, né? Então aqui a área fica desse formato, né? E aí a gente vai fazer a adubação, né? E depois a gente vai fazer o processo de passar o tratorito, dando uma fofadazinha nesse solo, tá bom? Esse aqui é um solo bem mais arenoso. A gente vai ver esse solo melhor quando estiver passando o trator, né? Mas é um solo bem arenoso, é um solo que está frouxo, né? É um solo bom de se trabalhar, né? A gente vai afofar esse solo só para a gente poder montar melhor os canteiros, fixar melhor um pouco o adubo que a gente vai colocar e facilitar um pouco o plantio, certo? Mas quanto menos a gente puder mexer na estrutura desse solo, melhor, certo? Tanto é que a gente nem vai aprofundar tanto o tratorzinho, né? Porque é um solo que, como tinha uma vegetação que estava vindo, né, na associação natural, ele estava sendo trabalhado pelas raízes dessa planta, tá? Dessas plantas. Então, a gente vai partir dessa área aqui, né? E depois que a gente fizer todos os processos, essa área vai virar basicamente isso aqui, né? Isso aqui foi o sistema que foi implantado, está com mais ou menos uma semana, né? Dá para ver os canteiros e os caminhos. E depois, quando tiver com mais ou menos um mês e meio, a gente vai ter isso aqui,
que já é o sistema avançando, né? Nesse caso aqui, um sistema com foco em hortaliças, né? Você tem linhas de árvore com eucalipto, mamão, banana, feijão guandu, mandioca para a produção de biomassa e a entrelinha é utilizada para cultivo de hortaliças, né? Então depois eu vou falar mais sobre esse sistema para vocês, mas por enquanto a gente vai ficar nessa parte do preparo inicial do solo. Então depois que a gente bosqueou a área, separou o material, ela vai ficar nessa situação aqui para a gente trabalhar, certo? E aí a gente vai para o segundo passo, que é a adubação, certo? Então, pessoal, aqui é uma área que também estava limpa, mas ela já foi limpa há um certo tempo e aí não foi trabalhada ainda, né? Então a vegetação aqui ela já está um pouco mais avançada, porque como tinha uma vegetação secundária aqui, você já tem algumas raízes que ficaram aqui das plantas já voltando. Por exemplo, você tem aqui pau preto, né? Você tem cansanção, você vai ter jurubeba. Então o processo de sucessão aqui, ó, tem até um jatobazinho ali, está mais avançado, né? Então a gente só abre uma área quando a gente vai poder trabalhar nela. Se a gente não vai conseguir mexer naquela área, a gente deixa a natureza trabalhando ali e depois a gente avança nessa área. Então a gente só abre uma área para trabalhar, certo? A gente só bosqueia uma área quando a gente vai de fato conseguir trabalhar nela, porque senão a área vai ficar parada, a vegetação vai voltar de novo. Isso é bom, porque é a natureza trabalhando na área, certo? Mas o solo fica descoberto, então não é interessante. Um dos principais princípios, quando a gente começa o nosso sistema, é cobrir o solo. E aqui o solo está descoberto e aqui não vai ser trabalhado ainda. Vai demorar uns 3 meses para chegar com os canteiros aqui, né? Então a gente só abre uma área quando a gente não tem área na propriedade para trabalhar. No caso dessa propriedade aqui que a gente está trabalhando, não tinha áreas abertas para começar os plantios. Então foi pegando uma vegetação que já foi desmatada um dia e que estava voltando e vai abrindo clareiras como essa para fazer um plantio, certo? E nesse caso aqui a associação já está mais avançada, né? Então vai dar um certo trabalho porque foi feito o bosqueamento e aí depois vai ter que ser feito de novo, tá? Tudo bem, mas é isso, a gente só abre uma área quando vai trabalhar nela, tá certo? Então aqui, pessoal, já tem, né, a área depois de limpa, como a gente já conversou. Essa área aqui, ela já foi adubada, certo? A gente usou a recomendação básica que eu passei para vocês. 200 gramas por metro quadrado de calcário, né? Aqui foi usado mais ou menos 1 quilo, 1,5 kg de cama de frango por metro quadrado, né? E 300 gramas de pó de rocha por metro quadrado, com mais 100, 150 gramas de cinza por metro quadrado. Isso varia muito, depende do como está o solo. Quando você tem como fazer análise de solo é muito importante, né? Porque ela vai dizer como o solo está para a gente. Quando não, a gente consegue fazer essa análise visual.
né? Observando que tipos de planta estão crescendo, né? O que é que essas plantas indicam para a gente, se há uma biodiversidade muito grande de plantas crescendo ou não. Quando você tem poucas plantas crescendo, né? São plantas que estão indicando alguma coisa para a gente. Quando a biodiversidade é maior, então isso quer dizer que o solo também está um pouco mais equilibrado. Quanto mais biodiverso, mais equilibrado. Então já foi feita a adubação aqui nessa área, né? E agora a gente vai fazer o processo de incorporar esse adubo, né? A gente tanto pode aplicar depois de passar o tratorito, como pode aplicar antes. Nesse caso aqui foi mais interessante aplicar antes, porque o solo era um pouco mais arenoso e para a gente não ter que ficar entrando tanto com a máquina dentro da área, depois que já foi limpo aqui, a gente já jogou o adubo e a gente vai passar o tratorito já incorporando esse adubo em área total, né? Foi falado para vocês também sobre é melhor aplicar o adubo em área total, só nos canteiros? Depende. Nesse caso aqui, para a gente foi mais, como o solo ele é forte, né? A gente já entrou com um pouco de adubo, foi mais interessante aplicar em área total. Mas eu poderia também aplicar metade da recomendação em área total e a outra metade só nos canteiros, né? O calcário, ele tem que ser em área total, né? Já os outros adubos que a gente vai ter disponível, sei lá, um pó de rocha, uma cinza, um esterco, né? Eu posso aplicar uma parte em área total e uma parte só nos canteiros, tá? Mas o calcário, ele é aplicado em área total. E aí a gente vai entrar agora com o tratorito para fazer a incorporação desse material, certo? Nessa situação aqui, pessoal, como o solo ele é frouxo, soltinho, né? É um solo legal de se trabalhar. Ele tem uma certa quantidade de argila, mas ele é mais arenoso, então ele está entre um areno argiloso, né? O tratorito, né? É mais interessante ser usado, né? Vocês vão ver em outra área que eu vou trabalhar que a gente vai usar o microtrator, que ele já ele tem um porte maior. Nesse caso aqui a gente tem um tratorito, né? Da Nagano, certo? A gasolina, tá bom? A gente vai usar ele já está com as enxadas rotativas aqui, ó. Quando a gente tira essas enxadas rotativas, a gente coloca os pneuzinhos dele para poder levar ele para o galpão, para outros locais. Nesse caso aqui ele já está dentro da área, né? E já está com as enxadas rotativas colocadas no local, né? Conferir sempre o nível do óleo, gasolina, né? Manter as enxadas sempre limpas, que às vezes a gente está trabalhando, engancha alguma raiz, certo? Ler o manual, se você comprou um microtrator, um tratorito, é importante ler o manual, né? Assistir alguns vídeos como é que se trabalha com esses equipamentos, porque muda a marca, muda o porte, muda as cilindradas, muda os HP desses equipamentos, também muda a forma de operar com eles, né? Então é muito importante conhecer bem a máquina que se vai trabalhar. Para essa área aqui, né, e o solo é bem mais tranquilo de se trabalhar, você pode usar só um tratorito. Tem outras áreas, né, tem outras áreas que a gente pode, né, fazer o uso de um trator grande. É mais pesado, mas adianta o serviço. O importante não é, o problema não é você entrar com um trator grande agora, né? O problema é o que você vai fazer depois. Porque para adiantar o seu trabalho, você pode largar a mão e usar um trator maior para fazer esse serviço inicial, né? Porque você não tem um tratorito, por N questões, certo? E depois você vai, ele não entra mais na área nunca mais, né? Nesse caso aqui, como a gente está avançando aos poucos na área, fazendo 4, 5 canteiros,
o tratorito é suficiente. Mas se eu quisesse abrir toda essa área aqui que vocês estão vendo que está plantada de uma vez, e se eu tenho pouca mão de obra e eu não tenho o tratorito ou o microtrator, eu poderia entrar com um trator maior só para fazer esse serviço inicial, né? Com a grade aradora, só superficialmente. Aqui a gente vai passar mais superficialmente nesse solo, a gente não vai aprofundar muito, para não forçar muito o trator, para não desestruturar mais ainda o solo, né? E porque a gente quer só dar uma incorporada nesse material. Agora, se você tem um solo mais duro, você tem problemas com pé de grade, que é uma camada dura que forma no solo, aí você vai ter que usar uma grade aradora, né? Você vai ter que usar um subsolador. É muito importante esse preparo do solo inicial, principalmente se a gente levar em consideração que a maioria dos solos estão degradados, né? Hoje em dia é muito importante esse trabalho inicial do solo para que a nossa agrofloresta possa ter sucesso, né? Já aconteceu muitas vezes das pessoas menosprezarem essa questão do preparo do solo e a agrofloresta em algum momento travar porque encontrou uma camada de impedimento, né? Porque entrou com espécies que aquele solo ainda não suportava, né? Porque estava na associação natural. Então, por isso que em alguns momentos a gente faz a adubação, para que a maioria daquelas plantas que a gente está introduzindo, principalmente aqui que vai ter hortaliças, elas possam crescer bem nesse ambiente. De novo, a maioria dos solos estão altamente degradados, né? É possível fazer sem adubação, mas nesse caso aqui que a gente precisa de um retorno financeiro um pouco mais rápido e a gente precisa que nossa agrofloresta com 1 mês e meio esteja daquela forma, a gente faz uma adubação orgânica para equilibrar um pouco esse solo, mas depois a gente não precisa mais fazer, porque isso vai acontecer por meio dos processos e das plantas que a gente está utilizando, tá? Mas nesse caso a gente precisa passar o trator, a gente precisa fazer uma adubação, a gente precisa irrigar. Mas à medida que o sistema avança, que o solo vai melhorando, a gente já não precisa mais estar fazendo tantas intervenções, né? Então, a gente aplica os princípios da agroecologia nos sistemas agroflorestais, aliando ele com os princípios da agricultura sintrópica, para que a gente possa construir sistemas biodiversos, altamente produtivos e que sejam rentáveis para o agricultor, certo? Então, nesse caso, a gente vai fazer o processo do tratorito, né? E vocês vão poder acompanhar esse processo. Então, pessoal, depois que a gente passa o tratorito na área, né, como foi o caso dessa área aqui, né, a gente passou uma vez na marcha um pouco mais lenta para ir quebrando ele, né, e depois a gente volta na marcha rápida para terminar de dar mais uma fofada no solo, né, e também dar uma nivelada nele, certo? E aí agora a gente preparou essa área que vai ser o que a gente vai conseguir cobrir e plantar. Então, o solo aqui, ele já está recebendo a luz, já está secando, né? Os micro-organismos já estão sofrendo aqui. Então, a gente abre a área que a gente vai ter condições de cobrir o mais rápido possível, né? No mesmo dia, assim que passar o trator, no máximo 1 ou 2 dias depois, mas quanto mais rápido o solo for coberto, melhor, certo? Mas para isso a gente precisa fazer a marcação dos canteiros, né? Fazer os canteiros bonitinhos e aí a gente vem cobrindo, né? No caso desse sistema aqui, a gente está usando
80 centímetros, né? O canteiro ele tem 80 centímetros aqui, ó, certo? E o caminho tem 40, né? Então, canteiro com 80, caminho com 40. Canteiro com 80, caminho com 40. Aqui a gente vai só dar continuidade a essa área, né? Aqui você tem uma linha de árvore, 3 canteiros de hortaliça, aí vai vir mais uma de árvore, 3 de hortaliça e mais uma de árvore. Então aqui a gente só vai dar continuidade. Então a gente faz duas trenazinhas, ó. Essa daqui tem 80, que é o tamanho do canteiro, e essa outra tem 40, que é o tamanho do caminho, né? E a gente pega algumas estacas com barbante ou com fitilho, né? Essa daqui já tem o tamanho certo do canteiro, né? E a gente vai marcar o canteiro. Então aqui já tinha aqui a marcação do caminho. Eu já tenho essa fita que é a que está marcando o quadrado aqui da área. Então dessa fita agora um caminho, um canteiro, né, de 80, e aí eu coloco essa marcação aqui. E aí agora depois daqui eu vou ter um caminho, né? E aí eu pego essa outra fita que eu tô com ela aqui já no ponto e coloco bem aqui onde está os 40 do caminho. E aí eu vou fazer esse processo também lá do outro lado, né? E eu vou ter aqui já o canteiro marcado e o caminho. Para uma pessoa só trabalhando é o suficiente, porque ela vai terminar todo esse caminho aqui e depois ela passa a fita para cá. Quando você tem mais pessoas trabalhando, mutirão, curso ou trabalhadores mesmo, aí você já marca vários, que aí cada um vai num caminho e o processo vai adiantando. Mas nesse caso aqui a gente só precisa de 3, né? Ou apenas 2, porque a gente já tem esse caminho aqui que dá para ver, mas 3 é o suficiente. Terminar essa e eu vou passando. E aí eu vou só marcar lá do outro lado para vocês verem como é que fica. Então, pessoal, aqui eu já estou do outro lado, né? E aí a gente vai aqui, ó. Tá? Tem as duas fitas já, né? Do tamanho aqui da área que eu estou trabalhando, né? Então eu venho aqui, ó. Já tem o caminho marcado. Vou marcar aqui agora um canteiro, certo? E aí quanto mais esticado, melhor. Porque facilita depois na hora de fazer, né? Usar a marretinha aqui para dar uma batida. E aí depois eu tenho um caminho aqui, ó. E aí eu venho e marco aqui. Então tá aqui, pessoal, tá marcado, ó. Canteiro com 80, caminho com 40. E aí vai seguindo, né? E aí eu vou gravar um vídeo, vou mostrar para vocês como é que a gente faz para marcar esse caminho e fazer o levantamento do canteiro. Então, pessoal, aqui vocês estão vendo já, ó, marcadinho, certo? E aí, a gente, a partir desse momento, evita estar pisando onde vai ser o canteiro. Aqui vai ser um canteiro, aqui vai ter outro canteiro. E aqui a gente tem um caminho. Então a gente evita, né? E aí aqui, ó, onde a linha passa, é o tamanho do canteiro. E aí com a enxada, né, com a enxada, eu vou fazer esse movimento aqui, ó. Não precisa ser muito fundo. As pessoas tendem a, quando vai fazer um canteiro, quer deixar o canteiro muito alto. Quanto mais alto for o canteiro, mais matéria orgânica vai precisar para cobrir as laterais dele. E se não tiver matéria orgânica suficiente, mais rápido ele vai secar, tá bom? Então, melhor do que ter canteiros muito altos é você ter um solo bem fofo profundamente. Que aí você não precisa fazer o canteiro tão alto, né? Então aqui é só para marcar mesmo que vai ser caminho e o canteiro. E aí essa enxada aqui, ela tem uma bitola muito boa, porque ela é quase o tamanho do caminho, né? Então você vai puxar aqui metade da terra para um lado e metade da terra para o outro lado, né? Porque senão, se você puxar só para esse canteiro aqui, ele vai ficar muito alto de terra. Aí você puxa, puxa e vai caminhando aqui, ó. Deixando bem planinho. E aí já dá para perceber aqui, ó, a diferença que tem o caminho e os canteiros, né?
Então aqui, pessoal, ó, dá para ver a diferença. Isso aqui é caminho e isso aqui vai ser um canteiro. Então a gente vai fazer tudo isso aqui, né? Para um lado, para o outro, para o outro. Então, pessoal, depois que a gente faz a marcação dos canteiros, aí a gente tem que ajeitar o canteiro, porque ó como é que ele fica aqui, né? Primeiro, e aí com o ancinho, né, o ciscador, pode ser com a enxada também, eu prefiro fazer com ciscador, certo? Então a gente primeiro nivela o canteiro, né, tapa esses buracos aqui, deixa bem niveladinho, né? Dá uma nivelada aqui, tá vendo? Tirando esses buracos. O ancinho ele é bom para fazer isso, que ele já vai também tirando alguns galhos mais grossos que tem, raiz, certo? E aí pode jogar aqui no caminho, sem problema. Então você dá uma nivelada no canteiro, né? Respeitando aqui os limites que foram dados pela fita que você marcou. Tá vendo? Esse aqui tá marcado ainda, né? Então você nivela o canteiro, certo? E aí depois você volta e aí você vai deixar as bordinhas do canteiro mais altas, um formato mais côncavo. Esse formato faz com que a energia, né, a água e os nutrientes, né, esse formato de canteiro ele tem um ganho energético, né? Quando a gente faz aquele canteiro tipo lombada, que é o que o pessoal costuma fazer, ele tem uma perca, porque quando você irriga, a água tende a escorrer para os caminhos, né? E junto da água vai os nutrientes também. Quando você faz o formato mais côncavo, com a concavidade de leve, né? Tanto quando você faz com um ancinho aqui com a terra, mas também você dá esse formato côncavo com a matéria orgânica quando você cobrir os canteiros. E esse formato faz com que a água concentre dentro do canteiro e não fora. Então, você vai com o ancinho, vai levantando as bordas do canteiro, né? E aí, se eu for fazer metade da minha adubação no momento que o trator está passando e a outra metade depois que o canteiro tiver feito, a hora de colocar o adubo é depois que eu faço isso. Porque se eu colocar antes, a partir do momento que eu estou fazendo isso aqui, eu acabo puxando o adubo que eu coloquei para as bordas. Eu tiro ele do meio do canteiro. Então depois que eu ajeito aqui as bordinhas dele, né, deixo ele com esse formato côncavo, então eu coloco a adubação de cobertura, que seria o restante do adubo que eu não coloquei em área total. E aí você faz isso aqui. Então, pessoal, depois que a gente fez o formato côncavo dos canteiros, né? Aí agora a gente vai cobrir os canteiros e os caminhos, né? O pessoal está muito acostumado a não cobrir os caminhos, só cobre os canteiros. Inclusive, muitas pessoas só cobrem a parte de cima do canteiro e deixam as laterais sem cobertura, né? Quando a gente vai montar um sistema agroflorestal, a gente tem que cobrir tudo, né? Porque a natureza ela ensina pra gente que o solo tem que estar sempre coberto totalmente. Então a gente vai usar dois tipos de material para essa área, né?
A gente vai usar esse material aqui, que veio de uma área que foi bosqueada, né? Então isso aqui é basicamente algumas árvores secundárias trituradas no triturador. Esse material mais grosseiro a gente vai usar nos caminhos, né? E a gente vai usar outro material para os canteiros, certo? E aí, pessoal, o outro material que vai ser utilizado nesse caso aqui é esse material aqui, ó, né? Que é o bagaço de cana, né? De cana de açúcar. Isso aqui é um subproduto de só que faz rapadura, né? Então tem esse material que sobra aqui, né? E é um material muito bom para cobrir os canteiros, principalmente quando você vai trabalhar com horta, que ele é bem maleável, né? Ele é bem leve, certo? Então, aquele material mais grosseiro, com galhos, com alguns que é um pouco até difícil às vezes de organizar, a gente vai colocar no caminho. E esse material aqui, que é mais maleável, é mais leve, é mais fácil de moldar na hora de plantar as mudas de hortaliça, a gente vai usar ele para o canteiro, né? O material que você pode usar para cobrir o canteiro pode ser o que você tiver, né? Até papelão, se você tiver, você pode utilizar, né? Então tem locais que vai ter, por exemplo, serragem de madeira, tem locais que vai ter a bagana de carnaúba, né? Folhas trituradas. Então é o material que a gente tem. Nesse caso aqui a gente tem esse material que é proveniente da abertura das áreas, das clareiras, e a gente tem esse material aqui que é adquirido para esse sistema que é com foco em horta, né? E aí, depois que esses canteiros que a gente fez hoje tiverem cobertos, eles vão ficar mais ou menos assim, ó. Esses daqui porque já estão plantados, né? Mas dá para diferenciar bem aqui, ó. Esse material aqui mais grosseiro, né? Foi utilizado para os caminhos e o bagaço de cana foi utilizado para os canteiros. Ó. Aqui a gente tem um pezinho de tomate, cebolinha, né? Tem pepino, tem alface. Aqui tem um canteiro de árvore. Então dá para diferenciar. Esse material aqui, ó, ele é mais difícil de você abrir um ninho aqui para colocar a muda, tá vendo? Então a gente usa ele no caminho, né? Inclusive é um material que vai demorar um pouco mais a decompor, né? E para o canteiro, a gente usa esse material aqui que é mais maleável, né? É fácil abrir um ninho aqui, ó, nesse material, colocar aqui uma muda de coentro, uma muda de rúcula que ainda cabe aqui nesse consórcio, né? Dá para colocar um alface aqui, certo? Então aquela área vai ficar parecida com essa depois de cobrir, né? E aí a gente cobre tudo, ó. Vejam, vocês não conseguem ver o solo aqui. Tudo tem que estar coberto, né? E aí depois que essa vegetação, ela... Depois que esse material se decompor, né? Mas aí agora você tem os canteiros cobertos com comida, né? Esses canteiros aqui a gente cobriu vai fazer 2 meses, né? Então o solo está bem coberto, mal você vê mato aqui nascendo, né? E o que você vê aqui nascendo foi o que a gente plantou, né? Ó, macaxeira, banana, brócolis, alface, eucalipto, feijão guandu, mamão. Lá na frente tem uma banana. E aqui você tem um consórcio de tomate com milho e melancia, né? Tomate com melancia, tomate com milho e melancia. E aqui outro canteiro de horta, outro canteiro de árvore com horta, né? De novo, mandioca, brócolis, alface, banana, eucalipto. Então, já está mudando, né? Aqui já está sendo coberto pelo que a gente plantou. Então, a gente começa sempre bem coberto, mas também planta em alta densidade para que essas plantas possam fazer a cobertura para a gente, né? Essa melancia aqui, quando crescer mais um pouco, ela vai cobrir bem o solo, tá?
Então, pessoal, depois que a gente faz a cobertura, como a gente fez ontem, né? Aqui dá para ver que é o canteiro e aqui o caminho a gente usou aqueles materiais diferenciados que eu falei para vocês. Agora a gente vai fazer o plantio. A gente já começou a fazer algum plantio aqui desses croquis que a gente estudou, tá bom? E aí agora a gente vai fazer como fazer o plantio, né? Eu gosto de soltar primeiro as mudas no espaçamento delas e depois eu vou plantando. Então nesse caso aqui eu soltei primeiro o tomate a cada 50 centímetros bem no meio do canteiro. Eu sempre gosto de usar a mesma linha que eu usei para fazer os canteiros. Eu gosto de usar em cima do canteiro na hora de plantar para o plantio ficar bem linear, tá bom? Então aqui eu soltei as mudas de tomate a cada 50 centímetros bem no meio do canteiro. E agora nesse consórcio que a gente está fazendo, a gente vai colocar as mudas de alface também no meio do canteiro, né? Então aqui eu já soltei várias mudas, né? Então eu vou só soltando, que a muda de alface uma da outra vai ficar 50 centímetros, mas ela fica 25 centímetros do tomate, né? Então basta eu soltar a muda bem no meio da muda de tomate. Depois eu vou usar um chucho, que nada mais é do que um pedacinho de madeira, né? Que tem uma pontinha, né? Esse aqui eu fiz para guardar. E aí a gente vai vir aqui no canteiro, né? Pega a mudinha, vai abrir aqui um ninho, né? Uma espécie de ninho na cobertura, ó, certo? Até chegar à terra. Depois com o chucho a gente faz aqui aprofunda ele aqui mais ou menos da altura que é o torrãozinho da muda. A gente coloca a muda e depois com o próprio chucho ou com o dedo a gente só dá uma apertadinha na terra, certo? E a matéria orgânica a gente volta só um pouquinho assim, que é para ficar como se fosse uma espécie de um ninho mesmo. Esse ninho ele vai proteger a muda inicialmente do vento e depois ela vai conseguir sair aqui, como um passarinho faz para o seu filhote, né? Então, né? Basicamente vai abrindo os ninhos, coloca a muda e aperta um pouquinho do lado. Então aqui a gente vai ter tomate no meio do canteiro a cada 50, uma mudinha de alface no meio do canteiro. Nas duas bordas, então a gente tem coentro a cada 25 centímetros, né? E mais aqui no meio, mais duas linhas, ainda cabe mais coentro também. O coentro aqui, ele é de mudinha, né? Deixa eu pegar aqui a mudinha para vocês. O coentro aqui, ele também entra nesse esquema de muda, porque se a gente fosse fazer aquelas linhas para plantar o coentro, daria muito trabalho. Então aqui o coentro também entra de muda, né? Tem um bom viveirista aqui na região que ele faz as mudas de coentro para a gente. Então a gente vai só soltando junto com o tomate, o coentro, ele fica a cada 50. E aí depois eu só coloco uma mudinha no meio, porque nesse consórcio aqui, o meu coentro vai a cada 25 centímetros. Então eu vou plantar ele em cima dessa linha, ele fica um pouquinho para dentro da borda do canteiro, e depois eu ainda vou ter mais uma linha aqui, também com o coentro. E aí eu vou gravar para vocês, mostrando como é que fica depois, tá bom? Aqui, pessoal, aquele consórcio lá que a gente falou, né? Tomate a cada 50 centímetros no meio do canteiro, certo? Entre um tomate e outro, a gente pode ter um alface. Ou, né? Eu não quero plantar tomate, o que é que eu posso colocar? Pode colocar uma berinjela, pode colocar um pimentão, alguma hortaliça fruto, que demore mais de 60 dias para sair do canteiro, tá bom? Entre os tomates, você pode ter aqui um alface, vai ficar a cada 50 centímetros um do outro, né? E 25 centímetros do tomate. Eu não quero plantar alface. Você pode substituir por outra cultura, geralmente folhosa, que tem um ciclo de desenvolvimento parecido, né? Nas duas bordas, eu posso ter, nesse caso, foi plantado coentro de muda. Ah, não se faz muda de coentro. Aqui, nesse caso, que a cobertura é dessa forma, é legal plantar de mudinha, né? Tem um viveiro, ele faz as mudas, coloca ali de 10 a 15 sementes
no espaçozinho da bandeja, e aí a gente planta já aqui do jeito que a gente vai colher, aí juntar 1, 2, já dá um moinho de coentro, né? Então, coentro a cada 25 centímetros nas duas bordas, e aí você tem 3 linhas, certo? As duas da borda e a do meio que vai tomate. E aí entre essa do meio e as da borda, você pode ter mais uma linha ainda de coentro. Ah, mas eu não gosto de comer coentro, o que é que eu poderia plantar? Nessas duas aqui do meio, você pode plantar qualquer cultura que tenha um ciclo de até 35 dias. Pode ser um rabanete, pode ser um agrião, né? E nessas duas da borda, você pode fazer um consórcio de couve com alface, brócolis com alface, brócolis com rabanete. Então, a gente vai ver vários tipos de consórcio diferentes. E esses daqui são alguns que a gente está demonstrando na prática. Pessoal, é a nossa linha de árvore, que também vai hortaliça, porque tem espaço para isso. Esse consórcio aqui é banana a cada 4 metros. Entre uma banana e outra, a gente tem uma mudinha de mamão. Entre o mamão e a banana, a gente vai ter eucalipto. Na outro espaço, a gente tem a moringa. Eucalipto, moringa, eucalipto. Ou seja, moringa vai ficar a cada 4, eucalipto fica a cada 4. E aí entre banana, eucalipto, entre mamão, entre moringa e entre banana, ou seja, nos espaços entre, a gente tem mandioca, 2 manivas de mandioca plantadas nesse canteiro, tá bom? E aí, para aproveitar os espaços, nas duas laterais do canteiro, a gente tem pimentão a cada meio metro, a cada 50 centímetros. Entre os pimentões, coentro, essas mudinhas de coentro que já estavam um pouco passadas, a gente colocou aqui. E 2 linhas aqui com coentro também, certo? Então a gente está aproveitando bastante esses espaços. Se não fosse coentro nesse canteiro aqui, né? Poderia ser o quê? Poderia ser rúcula, poderia ser rabanete, coisas que saem rápido, né? Porque esse canteiro de árvore, ele tende a se desenvolver muito rápido, a mandioca vem muito rápido. Então o que é que acontece? A gente pode ocupar esses espaços com hortaliças, mas hortaliças que crescem rápido. Então a gente procura estar ocupando sempre os espaços, né? E aí eu vou mostrar como é que fica esse canteiro aqui depois que ele já está um pouco mais desenvolvido. Então, pessoal, aqui já aquele esquema lá do canteiro de árvore, ele já está um pouco mais desenvolvido, né? Já tem mais ou menos 1,5, 2 semanas que foi semeado. Então, de novo, a mesma coisa. Banana a cada 4, entre uma banana e outra, uma mudinha de mamão, né? Só que nesse caso, nesse canteiro, a gente não tem moringa, a gente vai ter eucalipto. Então vamos lá, ó. Banana a cada 4. Entre a banana, uma mudinha de mamão, vai ficar 2 metros de uma banana para a outra e vai ficar a cada 4 metros um mamão do outro. Entre o mamão e a banana, aí a gente tem um eucalipto, certo? Eucalipto, eucalipto. E aí nos espaços que ficam entre, macaxeira. Ela já está brotando aqui, tá vendo? Ela já brotou aqui, certo? E aí a cada 1 metro ainda entre o espaço que fica entre a macaxeira e um eucalipto, né? Entre a macaxeira e o mamão, a gente colocou a cada 1 metro feijão guandu para a produção de biomassa. E nas laterais do canteiro a gente vai ter brócolis a cada 50 centímetros e entre o brócolis a gente tem alface, né? Então, daqui a 30, 35 dias esse alface vai ser colhido, depois a gente colhe o brócolis e aí fica macaxeira, mamão, o eucalipto, o guandu, né? Mas a gente já conseguiu, nesse caso aqui, utilizar bem as bordas do nosso canteiro, ou seja, a mesma adubação que eu usei, a mesma irrigação, o mesmo tempo, a mesma cobertura, eu consegui produzir muito mais nesse canteiro, né? E aqui do lado a gente tem aquele esquema lá do tomate a cada 50 centímetros, aqui vai ser colocado o tutor para o tomate subir, né? A cada 3 metros a gente tem melancia no meio do canteiro junto com o tomate. E nas duas bordas desse canteiro nós temos cebolinha a cada 25 centímetros. Fica parecido com aquele canteiro que a gente conversou sobre coentro. No caso, no lugar do coentro, a gente tem aqui a cebolinha, tá bom? Então, pessoal,
Aqui a gente já tem aquele mesmo esquema que a gente fez, né? Na verdade, o primeiro que eu falei para vocês vai moringa, esse daqui ainda é o com eucalipto, mas a ideia é a mesma, o desenvolvimento vai estar parecido, né? Aqui a gente tem a banana a cada 4, né? Depois a gente tem o mamão entre as bananas, ó como ele tá bonito aqui, né? Entre o mamão e a banana, o eucalipto, ó, eucalipto, eucalipto, e entre o eucalipto e o mamão, macaxeira, né? Nos espaços entre. E aí a cada 1 metro, né? Ou seja, salteando um espaço e outro que fica, a gente tem um guandu. E aí nas laterais, aquele mesmo consórcio que a gente viu agora há pouco, né? Brócolis a cada 60, a cada 50 centímetros nas duas laterais do canteiro. E entre um brócolis e outro, a gente tem o alface, que já está no ponto de colheita. Quando esse alface aqui sair, ele vai ser colhido hoje, então a gente vai ter brócolis e brócolis já ocupando o seu espaço. Se eu não tirar esse alface, ele vai começar a atrapalhar e, além disso, ele vai passar uma mensagem de senescência para o sistema, ou seja, uma mensagem de velhice. Então, esses consórcios que a gente faz altamente densos, as plantas têm que sair para dar lugar às outras no momento certo, né? Então, aqui a gente tem, quando esse brócolis sair, né, vai ficar esse consórcio que a gente fez aqui no meio. Então, a gente está aproveitando os espaços, está aproveitando melhor o nosso tempo, a nossa água, a nossa adubação que a gente fez, né? E aproveitando melhor o solo, né? Então, vamos terminar de colher todo o alface hoje, vai ficar só o brócolis e o consórcio que está no meio do canteiro.